Trago saudação, pastor Valdemir, irmã Odete, que está bem debilitada, muito debilitada mesmo, não conseguia falar. E ela falou, irmão, sofreu um ataque no mundo espiritual muito forte essa semana. Eu vi a esposa do pastor falando, irmãos, e entendi o porquê ontem à noite eu não conseguia dormir, a madrugada toda eu não conseguia dormir, fiquei ofegante, e eu não lembro se isso aconteceu comigo outras vezes. E a minha esposa se acordou e disse, tu está bem? Eu disse, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo dormir, eu não consigo orar, eu não consigo pegar no sono. E ela disse para mim, eu também estava assim um tempo atrás, me acordei, parecia que tinha alguém dentro do quarto. E eu fui para a oração, irmãos, e eu comecei a orar, e ela se levantou e disse, precisa de alguma coisa? Está tudo bem? Eu disse, sim, está tudo bem, estou orando. Eu disse, não, porque eu vi um grito bem forte. Nós começamos a repreender, entendemos que aquilo foi uma batalha espiritual. Aleluia! Mas eu creio que as obras do diabo já foram destruídas. Aleluia! Quantos creem que as obras do Senhor já foram destruídas? Glória a Deus! Se nós estamos aqui é porque as obras do diabo foram destruídas. Aleluia! Oh, glória a Deus! João capítulo 14, versículo 16. Oh, glória a Deus! João capítulo 14, versículo 16. Saímos do trabalho, viemos direto pedir perdão ao pastor, porque saí às 6 horas de Gravataí, na verdade Cachoeirinha, mora em Cachoeirinha. E quando nós estávamos saindo, pegando um trânsito, acho que tinha um acidente na estrada, eu misericórdia, tenha misericórdia de mim, mas graças a Deus nós chegamos bem e a presença de Deus já estava aqui, isso é o mais importante. João 14, 16, os irmãos encontraram, amém? Amém. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. A igreja pode tomar assento. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui nos fala as últimas instruções de Jesus aos discípulos, aonde Jesus traz uma palavra de consolo aos seus discípulos e traz esta promessa a eles, que ele iria ao Pai, ele iria morrer, entregar a sua vida, ao terceiro dia ressuscitar. E ele iria ao Pai e iria rogar ao Pai, ia pedir para o Pai que Ele mandasse outro Consolador. Os discípulos, meus irmãos, quando eles estavam vendo a mensagem de Jesus, os discípulos estavam tristes, porque os discípulos gostavam da companhia de Jesus, eles gostavam de estar perto de Jesus, e Jesus começou a dizer para eles essas instruções, esses ensinamentos. E então Jesus disse, olha, vocês não vão ficar só. Quem sabe eles diziam, Senhor, mas o Senhor vai ficar eternamente conosco. E Jesus então traz esta palavra onde nós lemos. Jesus olhou para eles, não, eu vou até o Pai, só que eu vou chegar lá e eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir, eu vou suplicar ao Pai, rogar ao Pai para que mande outro Consolador, para que para sempre fique convosco, para sempre, todos os dias venha ficar convosco. Então Jesus traz esta promessa aos discípulos, irmãos, traz essas instruções aos discípulos, para que os discípulos viessem se alegrar, para que os discípulos viessem ter esperança, para que os discípulos tivessem força para prosseguir a sua caminhada. E nós vemos, meus irmãos, aleluia, porque o Senhor estava falando isso, porque o Senhor estava ensinando para os discípulos a importância da vida cristã na terra, em ter a presença de Deus sobre a sua vida. Jesus estava mostrando para os discípulos que eles tinham que buscar esta presença, eles tinham que buscar esta comunhão, eles tinham que buscar esta companhia do Espírito. E nós vemos na Bíblia Sagrada, irmãos, alguns exemplos de pessoas, aleluia, que tiveram experiências sobrenaturais, pessoas que tiveram experiências profundas de Deus, quando experimentaram a presença
presença do Espírito de Deus sobre a vida dela, oh aleluia. A Bíblia nos fala, meus irmãos, sobre o povo de Israel. Todos aqui nós conhecemos, meus irmãos, do povo de Israel, a história do povo de Israel, quando foi até o Egito. Ficaram 430 anos no Egito, e ali eles ficaram debaixo de um jugo de Faraó, ficaram ali debaixo de um jugo de um homem que não temia Deus. A Bíblia nos fala então que a Faraó então subjugava o povo de Israel, ele trazia um jugo pesado para o povo. No término desses 430 anos, aleluia, a Bíblia nos fala que ele começou a afligir ao povo de Israel. Quando o povo de Israel começou a sentir a aflição de Faraó, quando o povo de Israel viu que Faraó estava afligindo a sua família, viu que Faraó estava afligindo o seu povo, a Bíblia diz que os anciões se reuniram e disseram um para o outro: nós não podemos ficar nessa situação, aleluia. O povo de Israel já está 430 anos aqui no Egito, nós precisamos tomar uma providência, nós precisamos tomar uma atitude. E quem sabe alguém perguntou: mas que atitude? Vamos clamar a Deus, vamos levantar a nossa voz e clamar ao Senhor. Ah, meus irmãos, a Bíblia diz então que os anciões começam a clamar ao Senhor, pedindo para que o Senhor viesse então socorrer, pedindo para que o Senhor viesse entrar com uma providência. E nos conta a Bíblia Sagrada que Deus ouve então o clamor do povo, que Deus ouve o clamor do povo que estava ali passando por uma aflição, que estava passando por um período da sua vida de lutas, de batalha. Deixa eu abrir um parênteses aqui por gentileza. Ah, meus irmãos, que coisa boa é quando nós passamos por algum problema e nós dobramos os nossos joelhos e clamamos ao Senhor. Por certo que Ele nos ouve. Muitas vezes queremos resolver o nosso problema com a nossa mente humana, muitas vezes queremos resolver o nosso problema com a nossa mente natural. Porém, o povo de Israel, ele entendia que precisava clamar ao Senhor. Deus ouve então o clamor do povo. Ah, meus irmãos, enquanto Deus ouve o clamor do povo, a Bíblia diz que Deus chama então Moisés e diz: Moisés, eu vou te levantar para que tu venha guiar o povo de Israel, para que tu venha estar na frente do povo de Israel. Moisés então começa, aleluia, a se apavorar, coloca alguns obstáculos na frente, diz: Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não tenho uma dicção, Senhor, o povo não vai crer em mim. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, tu não se preocupa, porque tu não vai estar sozinho, aleluia, a minha presença vai contigo, Moisés, a minha presença vai estar do teu lado. Ah, meus irmãos, quando Moisés recebe então esta notícia que ele deveria entrar no campo do adversário e a presença de Deus estaria com ele, ele disse: pois então, Senhor, eu vou aceitar este desafio, eu vou até o Egito, eu vou falar com o Faraó, aleluia, já que a tua presença vai estar comigo. Quando ele chega, meus irmãos, lá no Egito, a Bíblia diz então que ele reúne o povo de Israel e diz para o povo: olha, o Senhor nos mandou aqui para que eu viesse estar na frente deste povo, para que este povo venha sair do Egito. Possivelmente, meus irmãos, alguns homens olharam e disseram: não, aleluia, não é este homem que vai estar na frente, aleluia. Por quê, irmãos? Porque eles olhavam a probabilidade humana na frente de Moisés, mas Deus tinha chamado ele tinha a presença de Deus, e isso é a coisa mais importante na vida de um homem e de uma mulher, em exercer o chamado de Deus, mas tendo a presença dele sobre a sua vida. Ah, meus irmãos, a Bíblia Sagrada fala que então Moisés chega e reúne o povo e diz: é eu que vou estar na frente. E então, meus irmãos, a Bíblia diz que ele vai e fala com o Faraó. Quando o Faraó recebe a notícia, quando o Faraó recebe a mensagem de Moisés, o Faraó diz imediatamente: eu não vou libertar o povo, eu não vou deixar o povo, aleluia, sair do Egito. Nós sabemos, meus irmãos, o que acontece. Alguns dizem que as 10 pragas, mas são os 10 sinais. A Bíblia diz que então Deus manda alguns sinais contra a vida de Faraó, contra o Egito. Então, meus irmãos, quando, aleluia, chega essas pragas
que em Faraó, a Bíblia diz que então ele liberta o povo. Quando ele liberta o povo, irmão, quando ele permite o povo sair, quando ele permite o povo, aleluia, sair do Egito, a Bíblia nos conta que ele bate um arrependimento na sua vida. Ele diz: mas por que eu deixei isso? Era Deus endurecendo o coração de Faraó, para que o nome dele viesse ser glorificado. O povo, aleluia, então sai do Egito, o povo se retira do Egito. Porém a Bíblia diz que Faraó diz: não, nós vamos atrás do povo de Israel, nós vamos atrás dos hebreus. E então, meus irmãos, quando eles começam a perseguir o povo de Israel, a Bíblia Sagrada nos mostra que então o povo olha para trás, vem então Faraó vindo contra eles. Se nós olharmos geograficamente, o povo de Israel estava encurralado. Para a direita eles não poderiam ir porque tinha pedra, para a esquerda eles não poderiam ir porque tinha pedra. Se eles voltassem para trás, Faraó iria pegar eles. E a Bíblia diz então que eles só tinham que caminhar, eles só poderiam ir para frente, eles não poderiam voltar, não se desviar para a direita, nem tampouco para a esquerda, mas eles tinham que ir para a frente. Quando eles começaram, meus irmãos, a andar para a frente, a Bíblia diz que eles se deparam então com o Mar Vermelho, e alguns do povo de Israel começam a murmurar, dizendo: Senhor, o que nós vamos fazer? Moisés nos tirou lá do Egito, lá nós tínhamos pepino, lá nós tínhamos melões, lá nós tínhamos cebola para nos alimentar, agora nós vamos morrer neste deserto. Ah, meus irmãos, e quando Moisés ouviu estas palavras, a Bíblia diz então que Moisés vai para a oração, e Moisés vai para o clamor. Aleluia, que coisa boa, irmão, é quando um crente tem a presença do Senhor. Quando o problema se levanta, ele não vai reclamar, ele não vai murmurar, mas ele vai dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é a saída, a tua presença vai me guiar. Meus irmãos, a Bíblia diz então que Moisés vai para a oração, e Deus então